a outra pergunta que já está sendo feita aqui é quais as inovações que podem ser oferecidas num diferencial nesta união? Eu acredito que esta pergunta fique para o Valderes. Vamos falar em dois aspectos. No primeiro, quando nós falamos no nível de graduação, nós criamos, junto com o Caldo, uma disciplina chamada International Business. Qual foi a proposta? Que os nossos alunos pudessem ter uma imersão de 2 semanas lá nos Estados Unidos. Mas quando nós avaliamos, como o Dr. Bohan ainda há pouco mencionava, que não é só a troca do conhecimento, mas a troca de cultura, isso é muito importante. Então, quando nós desenhamos esse intercâmbio, essas 2 semanas nos Estados Unidos, a proposta foi que a gente tivesse como juntar todos esses parâmetros. Então, o nosso aluno ele passaria parte do tempo dele dentro da academia, onde ele pudesse estar assistindo aulas com os professores de lá, na área de tecnologia, na área de negócios, que ele pudesse visitar empresas, entender um pouco de como é o mecanismo de gestão. Então, a gente tem colocado algumas empresas que têm como premissa um mercado global. Então, eles conhecem empresas na área de logísticas, eles conhecem empresas na área de tecnologia, né? E a terceira coisa é mostrar um pouco da cultura. Como que o americano tem a sua diversão. E essa diversão, o que está por trás dela? Então, os nossos alunos acabam assistindo jogos na NBA, participam de estação de esqui, tem aulas de estação de esqui, e além da aula, o que eles podem enxergar? Como que um negócio totalmente sazonal é lucrativo. Então, quando nós criamos essa disciplina dentro do curso de graduação, a proposta foi que a gente pudesse juntar todos esses parâmetros para que o nosso aluno recebesse um conhecimento diferenciado. E no nível de pós-graduação, o MBA de Direito Eletrônico, quando nós começamos a discutir o MBA de Direito Eletrônico, e eu levei essa proposta para o Caldo, lá nos Estados Unidos, rapidamente nós entendemos que era muito importante, pois nós estávamos começando a falar de um problema que era global. Como que começavam a se tratar as invasões que não têm fronteiras. As invasões nos seus computadores, nas suas redes, pode vir de qualquer lugar. E era muito importante para o nosso pessoal de MBA que eles tivessem uma visão de como o governo americano estava tratando isso. Então, quando nós desenhamos esse programa, a proposta foi que os nossos alunos tivessem uma visão de como acontecia nas 3 instâncias, no âmbito município, no âmbito estado e no âmbito federal. Então, a gente conseguiu passar para os nossos alunos uma visão de como funciona o sistema jurídico dentro dos Estados Unidos. E isso só foi possível graças à parceria entre as faculdades Impacta, EPD e Caldo. Então, teve uma participação desse tripé. Se nós não tivéssemos juntado as forças, utilizado das influências até políticas dentro dos Estados Unidos, jamais a gente conseguiria ter desenhado um programa que fosse tão produtivo quanto é. Tem um grande diferencial, porque realmente faz uma interatividade entre todas as áreas, não só do direito, tecnologia, educação e realmente a parte cultural, que é muito importante você saber como você vai interagir nesse mundo global, e que isso faz toda a diferença em relação à interface cultural, e isso já dizem os rotarianos que faz uma grande diferença no sentido de que você realmente entenda um pouco da outra cultura. Aqui eu recebi algumas perguntas em relação aos estudantes americanos. A pergunta é no sentido de se os brasileiros ou americanos podem participar diretamente de algum curso diretamente no Calder. Well, I'm not sure of the ability to put together a program that we've done group-wise. Logistically, in terms of what we've put together on the local level, so people can have an understanding of the local structure and local law, if you will, and then state or province-wise, to go to our capital, Raleigh, North Carolina's capital, Raleigh, and be able to visit
the Supreme Court and the General Assembly and meet with others in Raleigh, and then take a group to Washington, D.C., and the experience that we have in Washington, D.C. takes a lot of effort. Yes. And it involves a lot of contacts. I think if a person, wanted to do it on their own, Well, directly to directly, college. it would be a gargantuan task. I mean, I think, in my opinion, it would be analogous to me tonight deciding I'd get on a plane, fly to São Paulo, find my way here to the studio, and try to talk to you. Então, para resumir o que ele falou, é que o programa não é um programa simples, né? É um programa que tem muitas partes e nós estamos visitando várias instituições federais e pessoas que variam de políticos, por exemplo, o FBI, da Casa Branca, o governador, isso e aquilo. Então, tem muitas peças, né? E com a parceria que a gente tem com a EPD Impacta, de instituição em instituição, é uma coisa que a gente, né, faz todo um processo para poder conseguir esse programa, para juntar tudo. Então, seria um pouco difícil alguém vir para tentar ser parte desse programa sem essa conexão com a instituição, porque se você não é aluno da instituição e você vem com a instituição, não funciona, e se você vem sozinho, não tem um jeito da gente conseguir arrumar todas essas peças para, né, levar um grupo de 3 ou 4 ou 5 de pessoas que resolveram participar de um programa. Então, agora nós fazemos, claro, com a parceria EPD Impacta, e então os alunos EPD Impacta, se alguém quiser, qualquer um brasileiro ou americano quiser entrar nesse programa, pode participar via EPD Impacta. E nós não temos nenhum aluno da Caldwell que tem participado nesse programa aqui. Eu estava pensando aqui, é um programa que, quando eu fui, eu senti que eu fiz 2 matérias de universidade em 2 semanas, né? Porque o negócio é intensivo. Eu vou contar um segredo para vocês, ele fez direito em 2 semanas, porque nós não deixamos ele em paz. Não, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu pensei que ia ser só o tradutor, né? Mas eu gostei muito do programa, e o programa eu aprendi muito sobre direito, sobre o sistema de governo, tanto americano como brasileiro, porque, né, eu nasci e fui criado aqui, mas como adolescente, às vezes você não pensa muito nessas coisas, e morando lá você tem, né, suas preocupações, seu trabalho e tudo mais, então você sabe das coisas mais superficiais, mas indo e vendo, né, sobre o sistema jurídico local, estadual e federal, foi uma coisa de doido, assim. Eu gostei bastante do curso, e eu espero que vocês, né, eu vi que vocês gostaram também bastante, mas se vocês aprenderam a metade do que eu aprendi, o programa é forte, muito bom. Doing it on an individual experience, I wouldn't discourage anyone from coming to the U.S. Of course. But the program that we have together has much value added to the group experience. Yes. And I happen to know a lot of these individuals we're dealing with. It would be a little difficult for me to do that for millions of Brazilians that would want to come and try to do it Então on ele their falou own. assim, ele convida todos os aviões dos Estados Unidos para visitar, e que, claro, ele não pode, infelizmente, oferecer isso para qualquer pessoa que quiser fazer, por causa da complicação de organizar tudo, e como ele falou, ele tem que falar com várias instituições, pessoas, é uma coisa que não é uma coisa que você pode fazer da noite para o dia. E ele gostaria, mas não pode oferecer para os milhões de brasileiros que querem, né? And then, se precisa falar inglês fluentemente. I don't know what your definition of fluent English would be, but I would not see that would be a great impediment. I mean, I think, certainly part of the value added is we have you. Em relação ao programa, como o Jimmy falou, nós tivemos um cuidado muito grande quando nós criamos o programa. Então, a preocupação foi, no Brasil se fala português. Como que nós poderíamos criar um programa que ele fosse altamente produtivo, independente do idioma que estivessem usando para se comunicar? E nesse curso que nós fizemos, junto com os alunos do MBA de Direito Eletrônico, nós percebemos que talvez o idioma foi a menor de todas as coisas que a gente estava ganhando lá. Então, aconteceu a troca, como o Jimmy mencionou.
nós utilizamos o tradutor, o Jimmy ajudava na tradução, mas muitas vezes nós percebemos que os alunos a cada dia se esforçavam mais em aprender o idioma local, o inglês, para que eles pudessem se comunicar melhor. E aí provou para a gente que nós estávamos certos no caminho, que a cultura iria fazer a diferença, que iria estimular a troca do conhecimento. Então, aprender a falar inglês, ou eles aprenderem a falar português para se comunicar melhor com a gente, a cada dia que se passava dentro do programa ficava claro para todos. Mas o grande ganho de tudo isso foi juntar a troca de conhecimento, de cultura, e isso fez a diferença e faz a diferença dentro desse programa.